Olá, pessoas do canal Paz e Bem, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que vocês escutem esse vídeo. É sempre um prazer poder compartilhar ideias, reflexões sobre a espiritualidade, sobre essa espiritualidade plural. Então, paz e bem a todos e todas. Hoje eu gostaria de dialogar com vocês sobre um tema que vem me perseguindo no melhor sentido, fazendo com que eu reflita, pense, e às vezes fique até assustada também com o que eu vejo. Né? Então, o que me motivou a essa reflexão de hoje é um certo até medo de como o fanatismo religioso e a decadência espiritual têm encaminhado juntos. Então, hoje eu quero dialogar sobre fanatismo religioso e decadência espiritual. Sendo que esse não é um tema novo na humanidade, não é uma questão nova na humanidade. Se formos olhar a nossa história, fanatismo religioso e decadência espiritual existiram em momentos da história, né, da evolução humana. Mas é claro que em cada época essa questão ela se reveste das coisas próprias de cada tempo. Então eu quero pensar como isso está funcionando na nossa época, no pleno século XXI, como é que o fanatismo religioso e a decadência espiritual estão sendo colocados para nós, espíritos encarnados no século XXI. E é interessante porque, se a gente for olhar alguns exemplos, temos vários, né, desde a antiguidade, mas eu acho que não existe um exemplo assim mais evidente, mais robusto do que a Idade Média. Mais precisamente, que a Idade Média vai começar ali em torno do século V, né, vai até o século XV, mas no século XI, entre o XI e o XIII, surgem as cruzadas. E é interessante ver que, em geral, quando paradigmas religiosos ou econômicos, sociais, eles estão ruindo, eles estão na iminência de serem depostos para que outros paradigmas surjam em seus lugares, para que dos escombros, né, desse edifício que se constrói, porque um paradigma é como se fosse um edifício na qual leis, ideias, experiências, elas vão se juntando e formam um determinado paradigma que em termos religiosos é aceito por milhões de pessoas, seguidos por milhões de pessoas. Quando eles estão ameaçados, o fanatismo religioso e a decadência espiritual caminham junto, principalmente o fanatismo, ele é sintomático de decadência, seja decadência de ideais, de ideologias, seja decadência, no caso nosso, hoje a gente vai pensar no recorte da decadência religiosa, né, espiritual. Por quê? Porque o mundo está mudando sempre, sempre. Impérios, eles se erguem e eles também caem. E o que nós assistimos hoje é uma reviravolta em termos de determinados paradigmas. E é importante lembrar que essas coisas elas não acontecem no tempo pessoal, elas acontecem no tempo histórico. E o tempo pessoal é medido em anos, enquanto que o tempo histórico é medido em séculos. Então, a gente vai ver que na Idade Média as cruzadas surgem como uma tentativa de dar continuidade à Idade Média, ao feudalismo, a toda uma estrutura econômica, política, social que mantinha o status quo de uma sociedade imóvel, em que as pessoas que tinham o poder queriam continuar no poder, seja esse poder econômico, concreto, seja o poder
subjetivo, que é o poder das religiões, que é o poder sobre a subjetividade das pessoas. No século XI, eu diria que é o marco inicial da decadência da Idade Média e dos seus paradigmas, né, dos paradigmas que sustentavam aquela sociedade daquela forma. Logo, o século... Veja que entre o XI e o XIII, cruzadas, século XV, o feudalismo, então, ele rui, né, o edifício inteiro, mas isso não significa que foi... que teve início ali. Teve início alguns séculos antes, e todas as vezes que existe essa ameaça, se cria tanto teorias apocalípticas, que talvez guardem correspondência exatamente com esse ruir de determinados paradigmas, como também nós podemos dizer que gera um medo nas pessoas, gera o medo do novo, o medo do diferente, assim como quem está no poder está agarrado a ele. Então, existe todo um conjunto da sociedade que manda no mundo, e nós sabemos disso, manda no sentido literal da palavra, fazem guerras e acabam guerras, criam hoje factoides, mentiras. Então, fake news sempre existiu, fanatismo religioso sempre existiu e sempre foi usado como uma forma de dominação. E no século XI, surgem as cruzadas exatamente com esse objetivo, né? Vamos resgatar a Terra Santa, que coisa. Por quê? Porque o fanatismo ele tem alguns pilares para que ele possa se sustentar. Um dos pilares é o maniqueísmo, que é reducionista. O reducionismo, que é o mundo está dividido entre o bem e o mal. Então, existem os bons e existem os maus, como se isso fosse desse reducionismo, desse simplismo, e como se os seres humanos que fazem o bem não fossem capazes de também fazer o mal. Essa dualidade, ela não é percebida, ela não é enxergada, ela é deixada de lado como uma das bases do fanatismo, porque o fanatismo, nele só cabe uma verdade, uma única forma de ver o mundo, um único caminhar. Outra base do fanatismo é o medo. Medo da vida, medo da cultura, medo do diferente. E aí acontece uma coisa interessante. No fanatismo religioso, principalmente de religiões extremamente rígidas e dogmáticas, o fanatismo religioso ele se baseia no medo do mundo, literalmente. Então, o mal... Se o mundo, então, é dividido entre o bem e o mal, o bem está em quem abraça a religião e suas regras e dogmas e segue um determinado líder, e o mal é o mundo, tanto que dizem, né? Não pode se envolver com as coisas do mundo, é como se o medo é uma constante na vida dessas pessoas que abraçam o fanatismo. E uma pessoa, um ser humano com medo, é um ser humano muito perigoso para si mesmo e para os outros, porque o medo é um instinto de defesa e de ataque. Então, ou a pessoa está na defensiva, ela está raivosa, botando toda a sua energia em atacar o outro ou qualquer coisa que ameace ou que ela perceba como ameaça do mal que vai atingi-la. Então, o mal está no mundo. É como se o demônio, o diabo, o capeta, seja lá que nome que queiram dar a essa entidade criada na mente das pessoas, está espreitando em cada esquina. Olha como é viver assim, você viver num mundo no qual, né, você está sob constante ameaça do mal. Isso deixa qualquer pessoa extremamente tensa, em alerta e na defensiva o tempo inteiro. Então, veja, o fanatismo, ele é religioso, ele prega o bem e o mal como coisas divididas, separadas. Existem os bons, existem os maus. Os bons são os que abraçam a minha religião, e o mal é o mundo. O mal é tudo que não cabe naquilo que eu defino como o bom, como o bem, como o certo, como o correto, como o divino. E aí a pessoa vai viver num mundo extremamente dual, num mundo cheio de
tentações, porque o ser humano ele é complexo, você não pode ser reducionista com o ser humano. Tentar fazer o ser humano caber numa teoria reducionista é algo impossível, é carregar água no cesto. Então, constantemente, o mundo está demonstrando para essas pessoas que a verdade que ele defende com unhas e dentes, ela pode se perder e ser colocada em xeque a qualquer momento com coisas muito concretas que vêm de fora, mas principalmente que vêm de dentro da própria pessoa. Então, é muito sofrimento. O fanatismo religioso coloca o seu seguidor, né, aquele que se adere a isso, num sofrimento gigantesco, numa tensão constante. Eu sempre ficava me perguntando por que essas pessoas são tão raivosas e por que elas defendem, quando questionadas sobre qualquer coisa, como elas defendem, espumando de raiva. Veja que o fanatismo, eu estou aqui falando de fanatismo religioso, mas eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí me ouvindo estão lembrando de outras esferas do fanatismo, né? O fanatismo político, ideológico, né? O fanatismo que leva as pessoas a defenderem a sua visão de mundo de uma maneira raivosa, cega, sem admitir qualquer tipo de dualidade, porque esse é um pressuposto do fanatismo, é não existir dualidade. Ou melhor, é não existir multiplicidade, só existe a dualidade do bem e do mal. O mundo é dividido nisso, e ele está do lado do bem, e tudo que não está com ele é do mal, e, portanto, ele está imbuído de uma missão divina, sagrada, ungido pelo Senhor, está autorizado a destruir, aniquilar tudo que está fora desse âmbito do que eles consideram como o bem, que está com Deus. Portanto, eles estão imbuídos de uma missão divina de destruir, ainda que a religião que essas pessoas abracem neguem essa atitude. Falem de caridade, porque são religiões cristãs, mas não só religiões cristãs, a base de muitas religiões é o bem, é o amor, é a compreensão. Quando a gente vai, elas dialogam, existe um substrato comum para os grandes ramos de religião do mundo, e essas pessoas elas se sentem autorizadas. Por isso que o fanatismo religioso leva à decadência espiritual, porque essas pessoas se sentem autorizadas, porque elas estão nessa cruzada, fazendo ainda alusão ao que eu citei como exemplo, essa cruzada contra o mal que está no mundo. E se puder as pessoas serem manipuladas para canalizar isso para uma pessoa, um grupo de pessoas, tá? Um determinado extrato da sociedade ou uma pessoa, esse ódio, essa autorização de destruição pode ser direcionado para essas pessoas, esses grupos, tudo aquilo que representa uma ameaça às verdades e valores. Então, você não pode dialogar com essas pessoas no sentido de demonstrar que existem outras formas de ver o mundo e de viver, porque elas querem tocar fogo e destruir tudo para ter uma única verdade, um único caminho. Portanto, o fanatismo religioso leva à decadência espiritual. Outra sedução do fanatismo religioso é que a pessoa, livrar a pessoa de lidar com sua própria dualidade. Ou seja, o bem e o mal dança ciranda em cada ser humano. Então, se eu digo que o mal está no mundo e que tudo é tentação do demônio, então você está libertando aquela pessoa de ter que lidar com a sua dualidade, que é uma das grandes questões humanas, que eu não vou adentrar aqui, mas é uma das grandes questões, o que é o bem e o mal, onde está, e o que é um ser humano bom, o que é um ser humano mau. Essa é uma questão extremamente complexa, mas e que tensiona internamente qualquer ser humano. E o fanatismo oferece, então, essa sedução de, você não tem culpa de nada, tudo é um agente externo que está ali tentando, e é muito simples, basta você crer
e ser batizado e abraçar e se comportar dentro dessas regras que você não precisa mais lidar com isso, está tudo certo, né? Então, o fanatismo ele não admite os contrários, ele tem uma pretensão totalizante. Tudo que não cabe nessa pretensão totalizante deve ser destruído, aniquilado, porque toda a existência do contraditório coloca em risco essa construção teórica. Mas a questão é que o mundo o tempo inteiro fustiga essa pretensão, porque existem muitas formas de viver, muitas formas de ver o mundo, e isso deixa o fanático religioso extremamente tenso o tempo inteiro, irritado o tempo inteiro. Então, em geral, as religiões que buscam se sustentar no fanatismo religioso, eles buscam, então, oferecer esse mundo onde tem bem e mal separados, o medo de cair na tentação e, portanto, passar para o bando dos maus e ser, né, expurgado, a pretensão de livrar a pessoa, a sedução, melhor dizendo, de livrar a pessoa da sua própria dualidade. Em geral, se elege uma liderança, um líder, para que seja projetado nesse líder toda, né, o bem e tudo que aquela religião oferece, e inimigos, ou inimigo, pode ser uma pessoa, mas um inimigo. Pronto, está feita a receita do fanatismo religioso e fica fácil, quando a gente pensa nesses pilares do fanatismo, de entender como isso conduz à decadência espiritual, principalmente agora vamos recortar mais ainda no âmbito das religiões cristãs, como o espiritismo, que está dentro desse conjunto de religiões cristãs, na qual falam de Jesus, que pregou a paz, o amor, o afeto, a compreensão, a solidariedade, a aceitação dos diferentes e dos contrários. Então, o fanático religioso entra em decadência espiritual porque ele nega tudo isso para seguir uma liderança e um conjunto de regras e de explicações para o mundo e de interpretações de um livro sagrado, bota esse sagrado bem entre aspas aí, e essas pessoas, elas ficam, então, presas nesse loop de explicações rasas para questões complexas, e elas não têm coragem de sair, porque isso também dá um conforto no sentido de pessoas que, em geral, não prezam pela sua capacidade de pensar. Então, quando você está aprisionado numa visão reducionista do mundo, quando você está aprisionado pelo medo, a suspensão do juízo, ela acontece. E esse é o perigo do fanatismo religioso. E nós estamos vivendo hoje o fanatismo religioso sendo direcionado para a teologia da dominação. A dominação das mentes, a dominação da vontade, uma manipulação massiva das pessoas para instaurar, e aí, quando eu disse que isso me assusta, quando eu comecei aqui nosso bate-papo, para instaurar uma teocracia. Esse é o objetivo, né, das pessoas, e eles estão ganhando força e descobriram que é muito fácil se eleger manipulando e fazendo campanha política em cima a pessoa está no púlpito, a pessoa está no templo, mas está fazendo política e negando qualquer manifestação política contrária, claro, porque o fanatismo não permite o contrário é do demônio, de Deus é só o que estão pregando, e eles estão conseguindo adentrar ao sistema político brasileiro de uma forma muito forte, numa ascensão muito rápida. Se a gente for prestar bem atenção, a gente vê o risco que isso significa. Então, eu queria convidar todos e todas para uma reflexão sobre
o papel do espiritismo no combate ao fanatismo religioso, é essa decadência espiritual, porque os espíritas não estão fora desse âmbito, existe sim um fanatismo dentro do âmbito do espiritismo, no âmbito do espiritismo, existe sim, existem pessoas completamente alheias aos acontecimentos e aos contextos da sociedade contemporânea e de forma dogmática, fanática, seguindo situações e defendendo coisas que são contrárias à ética do Cristo. Então, é muito importante que a gente faça a reflexão. Jesus, ele não morreu assassinado porque ele silenciou diante das questões sociais. Jesus morreu porque ele, de forma pacífica, mas firme e enérgica, teve a coragem de denunciar aquilo que era hipocrisia, aquilo que era fanatismo, aquilo que era equívoco naquela sociedade, naquela época, e que ainda hoje perduram erros e equívocos. Então, nós que abraçamos a ética do Cristo, precisamos ter a coragem de não silenciarmos, porque se silenciarmos, quando os mansos herdarão a terra? É preciso falar, é preciso se colocar de uma maneira firme e denunciar dentro do âmbito do espiritismo e das religiões de uma forma geral. O fanatismo religioso, a decadência espiritual, o estelionato espiritual. Precisamos combater de maneira firme, segura, serena, essa verdadeira praga que tomou conta do âmbito religioso do Brasil e do resto do mundo. Não é um problema só daqui. Então, fica aí a reflexão para que nós possamos pensar a respeito desse tema que eu julgo de extrema importância na contemporaneidade. Paz e bem a todos e todas. Um beijo e até o próximo.